Me chamo Leona. O cheiro de grama recém-cortada sempre me transportava para aqueles verões despreocupados da infância. Lembro-me vividamente de um dia específico, o sol pintando o céu de um azul vibrante enquanto eu tentava desesperadamente alcançar o alto galho da macieira no quintal de casa. Meus dedos escorregavam na casca áspera, e a frustração começava a apertar meu peito. De repente, uma mão maior e mais forte segurou a minha, impulsionando-me para cima. Era Daniel, meu irmão. 4 anos mais velho, ele sempre pareceu ter a solução para todos os meus pequenos dramas infantis. Do alto do galho, dividimos uma maçã azedinha, rindo da sensação de liberdade e da pequena aventura que tínhamos compartilhado. Essas eram as lembranças que aqueciam meu coração, a prova de um laço fraterno que eu acreditava ser inquebrável. Mesmo com essa união, era inegável que Daniel sempre fora o centro das atenções. Não que meus pais não me amassem, longe disso. Mas havia uma aura especial em torno dele, talvez por ser o primogênito, talvez por ter um charme natural que cativava a todos. Ele recebia mais concessões, seus erros eram minimizados com um sorriso indulgente. Eu observava em silêncio, sem ressentimento, apenas como um fato da vida familiar. Quando Daniel começou a namorar Lídia, o ritmo da casa mudou. Em pouco tempo, o casamento e a notícia da gravidez transformaram a dinâmica familiar por completo. A decisão de eles voltarem a morar conosco pareceu natural na época, uma forma de meus pais oferecerem suporte nos primeiros meses com o bebê. Eu ainda estava ali, no meu canto, trabalhando na biblioteca da cidade, cada salário cuidadosamente guardado com o sonho de um futuro com bolsa da universidade. A casa, antes um refúgio de tranquilidade, começou a se encher de um ruído constante, de novas rotinas e de uma tensão sutil que eu não conseguia decifrar completamente. Lídia, com a chegada de Oliver, parecia envolta em uma aura de irritabilidade constante. Pequenos deslizes meus, como esquecer um pano de prato fora do lugar ou não notar uma roupa suja no cesto, se transformavam em repreensões azedas. No início, tentei contemporizar, imaginando que as mudanças hormonais e o cansaço da maternidade a deixavam mais sensível. Mas as críticas se tornaram frequentes, direcionadas e, invariavelmente, na frente dos meus pais e de Daniel. Um silêncio constrangedor se instalava, e eu sentia olhares pelo canto dos olhos, mas nenhuma palavra de defesa era proferida em meu favor. A explicação era sempre a mesma: Lídia estava passando por um momento delicado. E eu, aparentemente, deveria apenas absorver em silêncio. Nos meus raros momentos de folga, tentava me aproximar de Oliver. Segurá-lo em meus braços, sentir o calor suave do seu pequeno corpo, despertava em mim um carinho instantâneo. Mas Lídia invariavelmente surgia, tirando-o de mim com um resmungo sobre minha inexperiência ou a forma inadequada como eu o segurava. Minhas tentativas de ajudar eram sempre recebidas com desconfiança e palavras cortantes. Aos poucos, fui me retraindo, me sentindo uma estranha dentro da minha própria casa. O lar que antes me acolhia agora parecia me repelir, e a figura do meu irmão, antes um porto seguro, tornava-se cada vez mais distante, envolto na nova dinâmica familiar que o excluía da minha órbita. Aquele dia fatídico começou como tantos outros. Acordei com o canto distante de um pássaro e a esperança de que a rotina exaustiva na biblioteca me distraísse da atmosfera pesada que pairava sobre a casa. As palavras de Lídia ecoavam em minha mente, cada crítica, cada olhar de desaprovação minando minha confiança. Eu me esforçava para ser útil, para não ser um peso, mas parecia que cada tentativa era recebida com mais hostilidade. Na biblioteca, entre o cheiro inconfundível de papel antigo e o silêncio reverente dos leitores, encontrava um refúgio temporário. Mergulhava nos livros, deixando que outras histórias me transportassem para longe da minha realidade. Mas mesmo ali, a sombra da preocupação me seguia. A cada mensagem no celular, temia que fosse mais uma reclamação, mais uma acusação velada. Ao retornar para casa naquela noite, o cansaço físico se somava ao peso emocional que carregava. A porta da sala estava entreaberta, e vozes alteradas chegavam até mim. Hesitei por um instante, a intuição me dizendo para não entrar, mas a curiosidade e uma ponta de esperança de que talvez a tensão tivesse se dissipado me impulsionaram para dentro. A cena que se descortinou diante de mim era surreal.
2 malas estavam no meio da sala, abertas, revelando minhas roupas dobradas de forma apressada. Lídia estava de braços cruzados, com uma expressão fria e determinada no rosto. Meus pais estavam na cozinha, em silêncio, com olhares evasivos. Daniel não estava à vista. As palavras de Lídia cortaram o ar como navalhas. Você não está sendo útil em nada aqui, Leona. Só ocupa espaço e causa problemas. Pode ir embora e encontrar outro lugar para ficar. Um choque percorreu meu corpo, paralisando-me por um instante. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Olhei para meus pais, buscando algum sinal de apoio, uma palavra de defesa. Mas seus rostos permaneciam impassíveis, desviando o olhar. A ausência de Daniel era ensurdecedora. Onde estava o meu irmão, o companheiro das travessuras na macieira, o confidente dos meus segredos? O silêncio dele era uma traição silenciosa, mais dolorosa do que as palavras cruéis de Lídia. A ficha caiu lentamente. Eu estava sendo expulsa. Da minha própria casa. Pela cunhada. E ninguém se opunha. A tristeza me atingiu como uma onda avassaladora, misturada com uma incredulidade amarga. Como eles podiam permitir isso? Como Daniel podia ficar em silêncio? Aquele lar que eu sempre conheci, o ninho seguro da minha infância, se desfazia diante dos meus olhos, e eu era o elo fraco, o intruso a ser descartado. Engoli o nó na garganta, as lágrimas queimando meus olhos, mas me recusei a derramá-las ali. Não queria dar a Lídia a satisfação de me ver derrotada. Peguei minhas malas, sentindo o peso da injustiça e da solidão esmagando meus ombros. Antes de sair pela porta, respirei fundo e disse, com a voz embargada, estou indo porque não quero causar mais problemas e, principalmente, não quero que Oliver cresça em um ambiente de discussões. Era uma meia-verdade. A outra metade era a dor lancinante de saber que não era mais bem-vinda, que meu lugar não era mais ali. A rua me recebeu com a brisa fria da noite. Cada passo me afastava da casa, mas também me impulsionava para um futuro incerto. Naquele momento, a única certeza que eu tinha era que precisava sobreviver. E essa necessidade se transformou em uma força, um motor silencioso que começava a impulsionar a minha superação. A porta se fechou atrás de mim com um clique frio, um som que ecoou não apenas na quietude da noite, mas também dentro do meu peito. Naquele instante, me senti desolada. Senti falta não apenas de um lar, mas de uma parte da minha identidade, da segurança dos laços familiares que sempre acreditei serem inabaláveis. A brisa da noite carregava consigo um cheiro familiar de jasmim do jardim da minha mãe, uma ironia cruel que acentuava a sensação de perda. Olhei para a casa, as janelas iluminadas como olhos indiferentes, e uma onda de incredulidade misturada com uma dor lancinante me atingiu. Como pude estar tão enganada sobre a minha própria família? O asfalto sob meus pés parecia incerto, cada passo me afastando do passado e me lançando em um futuro nebuloso. Para onde ir? A quem recorrer? A urgência de encontrar um abrigo para aquela noite se misturava com a confusão e a mágoa. Foi então que me lembrei da tia Linda. Ela sempre foi a ovelha diferente da família, com um espírito livre e um coração generoso. Apesar de morar em um bairro distante, sua casa era o único lugar que me vinha à mente como um refúgio possível. A longa caminhada até a casa da tia Linda pareceu uma eternidade. Cada farol de carro que passava, cada grupo de pessoas rindo na rua, contrastava com a minha solidão crescente. Meus ombros doíam com o peso das malas, mas era o peso da rejeição que realmente me curvava. As lágrimas, que eu havia segurado com tanta dificuldade, finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto, silenciosas e amargas. Quando finalmente cheguei à casa de tia Linda, com seu jardim um tanto bagunçado e a luz amarelada na janela, senti um fio de esperança renascer. Hesitei antes de tocar a campainha, com medo de incomodar, mas a exaustão e o desespero venceram. Tia Linda abriu a porta com um sorriso acolhedor que pareceu um bálsamo para minha alma ferida. Seus olhos atentos logo notaram as lágrimas e as malas. Sem fazer muitas perguntas naquele momento, ela me abraçou apertado e me convidou a entrar.
Aquele abraço simples carregava mais conforto do que todas as palavras de explicação que eu poderia ter dado. Naquela noite, em um pequeno quarto de hóspedes cheio de livros e objetos curiosos, dividi minha história com a tia Linda. Ela ouviu atentamente, sem julgamentos, oferecendo apenas palavras de apoio e compreensão. Ela não se surpreendeu com a atitude de Lídia, que, segundo ela, sempre foi um pouco rude. Mas ela ficou chocada com a omissão dos meus pais e, principalmente, com o silêncio de Daniel. Tia Linda me acolheu em sua casa com generosidade, insistindo para que eu ficasse o tempo que precisasse para me reerguer. Mas eu sabia que não podia abusar de sua bondade. A urgência de conquistar minha independência era palpável. Comecei a fazer horas extras na biblioteca, aproveitando cada minuto livre para ganhar um pouco mais de dinheiro. A exaustão física era grande, mas a sensação de estar fazendo algo por mim mesma, de estar construindo meu próprio caminho, me dava forças para continuar. Nas madrugadas silenciosas, depois de um longo dia de trabalho, eu abria meus livros didáticos. A engenharia automobilística sempre foi minha paixão, um mundo de máquinas e engrenagens que me fascinava. E agora ainda mais podendo tornar os projetos mais sustentáveis com os carros elétricos. A ideia de transformar esse sonho em realidade se tornou meu foco, minha âncora em meio à tempestade. A biblioteca, antes um refúgio, transformou-se também em meu campo de estudos. Aproveitava os momentos de menor movimento para ler e fazer anotações. Aos poucos, a possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos começou a se desenhar como um horizonte promissor. A dedicação e o esforço valeram a pena. A notícia da aprovação na universidade foi um raio de sol em meio a um longo período de escuridão. Era o primeiro tijolo na construção do meu novo futuro. Os anos que se seguiram foram de trabalho árduo e estudo intenso. Conciliar a faculdade com os trabalhos na biblioteca e em uma cafeteria para complementar a renda exigiu sacrifícios, mas a cada conquista, a cada obstáculo superado, minha confiança se fortalecia. A dor da rejeição familiar ainda estava lá, uma cicatriz profunda, mas a determinação de seguir em frente e realizar meus sonhos era mais forte. E então, o mundo se abriu. Minha paixão por carros e minha formação em engenharia me levaram a trabalhar em grandes empresas ao redor do mundo. Cada projeto, cada desafio aceito, era uma vitória pessoal, uma prova de que eu era capaz de construir meu próprio sucesso, independentemente das circunstâncias. A internet se tornou uma nova plataforma para compartilhar meu entusiasmo pela engenharia automobilística. Eu adorava meu trabalho e adorava ainda mais falar e compartilhar sobre ele, tudo isso me deixava muito empolgada. Com uma linguagem acessível e um toque de humor, comecei a criar conteúdo que desmistificava o mundo dos motores e da tecnologia automotiva. Para minha surpresa, minhas redes sociais cresceram rapidamente, conectando-me a pessoas de todos os cantos do planeta que compartilhavam a mesma paixão. A Leona da biblioteca se transformava em uma referência no universo da engenharia, sem que eu sequer imaginasse que o destino me reservava um reencontro inesperado com o meu passado. 10 anos se esvaíram desde a noite em que deixei a casa dos meus pais. 10 anos de reconstrução, de focar nos meus sonhos e de construir uma vida que, embora solitária em alguns momentos, era genuinamente minha. Meu trabalho me levou a lugares incríveis, a conhecer pessoas fascinantes e a realizar projetos que antes pareciam inatingíveis. A Leona que saiu da biblioteca para o mundo era agora uma profissional reconhecida, com uma voz ativa nas redes sociais, onde compartilhava minha paixão de uma forma que conectava teoria e diversão. A palestra na escola municipal da minha cidade natal surgiu como um convite inesperado. Inicialmente, hesitei. A ideia de retornar ao lugar que guardava tantas lembranças dolorosas me causava um certo desconforto. Porém, a oportunidade de inspirar jovens, de mostrar que a paixão e a perseverança podem abrir portas, falou mais alto. Além disso, uma pequena voz dentro de mim, talvez uma ponta de curiosidade ou até mesmo uma necessidade inconsciente de confrontar meu passado, me impulsionou a aceitar. No dia da palestra, a atmosfera no pequeno auditório da escola era vibrante. Crianças ansiosas, com olhares curiosos, preenchiam as cadeiras da frente. Enquanto eu me preparava nos bastidores, senti uma pontada de nervosismo, a mesma que sentia antes de apresentar um grande projeto.
mas havia algo diferente ali, uma sensação estranha que eu não conseguia decifrar. Quando fui anunciada e caminhei até o palco, meus olhos percorreram a plateia. E então, os vi. Meus pais, sentados lado a lado, com rugas mais profundas marcando seus rostos. E ao lado deles, Daniel, com um semblante hesitante. Na primeira fila, um garoto de olhos brilhantes me encarava com uma admiração genuína, segurando um pequeno carrinho de brinquedo. Foi naquele instante que a ficha caiu. Aquele era Oliver, meu sobrinho. 10 anos haviam se passado, e o bebê que eu mal tive permissão para segurar era agora um menino cheio de vida e curiosidade. A palestra transcorreu em um misto de emoção e profissionalismo. Falei sobre a beleza da engenharia, sobre a emoção de dar vida a máquinas, e percebi o brilho nos olhos de Oliver a cada palavra. No final, durante a sessão de perguntas e respostas, foi ele quem levantou a mão timidamente. Tia Leona, ele disse, com uma voz doce e um pouco insegura, eu adoro carros. Um dia eu posso trabalhar com você? Aquele tia Leona me atingiu como um raio. Era a primeira vez que eu ouvia essa palavra direcionada a mim. Um nó se formou na minha garganta, e precisei de alguns segundos para recuperar a voz. Com certeza, Oliver, respondi, com um sorriso que vinha do fundo do meu coração. Se você continuar curioso e estudioso assim, o mundo da engenharia estará de portas abertas para você. Após a palestra, meus pais e Daniel se aproximaram, visivelmente nervosos. As palavras hesitavam em seus lábios. Vi o arrependimento em seus olhos, a vergonha pelo que havia acontecido. Queriam falar, explicar, talvez pedir perdão. Mas o silêncio que eles mantiveram por tanto tempo agora parecia criar uma barreira intransponível. Eu os ouvi em silêncio, absorvendo cada olhar de súplica, cada tentativa de iniciar uma conversa. A dor ainda estava lá, latente, mas havia também uma sensação de distanciamento, como se eles fossem figuras de um passado distante. Então, Lídia se aproximou. Seu olhar não demonstrava remorso, apenas uma ponta de sarcasmo. Com um tom debochado que era tão familiar, ela disse, até que enfim virou alguém decente. Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. A garota que havia sido expulsa sem direito à defesa não existia mais. A mulher que havia construído seu próprio caminho, enfrentando desafios e conquistando seu espaço, sabia o seu valor. Com uma calma surpreendente, respondi, olhando-a nos olhos, eu sempre fui alguém, Lídia. Uma pena que vocês não eram humanos o suficiente para entenderem e me respeitarem, mesmo quando eu ainda não era reconhecida mundialmente. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma verdade que ecoou no silêncio ao redor. Senti o olhar de meus pais e de Daniel sobre mim, uma mistura de surpresa e talvez até um vislumbre de compreensão. Oliver, confuso, olhava de um para o outro, sem entender a tensão que permeava o ambiente. Naquela noite, ao retornar para o hotel, refleti sobre o reencontro. As feridas do passado ainda doíam, mas havia também uma nova sensação, a de ter me posicionado, de ter mostrado a força que eu havia conquistado. O caminho para a reconciliação parecia longo e incerto, mas talvez, apenas talvez, aquela palestra tivesse plantado uma pequena semente de mudança. Pouco tempo após o reencontro na escola, recebi uma mensagem inesperada nas minhas redes sociais. Era Daniel. A mensagem era simples, mas carregada de um tom hesitante. Leona, o Oliver não para de falar de você. Ele quer muito te conhecer melhor, passar um tempo com você. Podemos conversar? Hesitei por longos minutos diante da tela do celular. Uma avalanche de sentimentos conflitantes me invadiu. A mágoa do passado ainda era presente, a lembrança da sua omissão naquela noite fatídica. Mas havia também a imagem do pequeno Oliver, com seus olhos curiosos e o carrinho de brinquedo na mão, me chamando de tia. E, no fundo, uma ponta daquele antigo carinho fraterno, adormecido sob camadas de ressentimento, começou a despertar. Decidi responder. Não com raiva, nem com rancor, mas com uma abertura cautelosa. Concordei em conversar com Daniel, com a condição de que Oliver estivesse presente.
Eu precisava ver o brilho nos olhos do meu sobrinho novamente, sentir aquela conexão genuína que não havia sido manchada pelo veneno dos desentendimentos familiares. O encontro aconteceu em um parque da cidade, um lugar neutro, sem as paredes carregadas de memórias da casa dos meus pais. Oliver correu ao meu encontro assim que me viu, seus pequenos braços se envolvendo nas minhas pernas em um abraço apertado. Aquele gesto espontâneo derreteu parte da frieza que eu havia construído ao redor do meu coração. Passamos a tarde juntos. Oliver me mostrou seus brinquedos, contou sobre seus amigos na escola e fez inúmeras perguntas sobre carros e aviões, absorvendo cada palavra com uma admiração contagiante. Daniel observava de longe, com um olhar de esperança e um certo nervosismo. Aos poucos, Daniel e eu começamos a nos reaproximar, timidamente no início, depois com um pouco mais de abertura. Ele me contou sobre as dificuldades que enfrentaram depois que eu saí, sobre como a dinâmica familiar havia se tornado mais tensa e como ele se arrependia profundamente de não ter me defendido. Suas palavras pareciam sinceras, carregadas de um peso de culpa que eu nunca havia presenciado antes. Meus pais também começaram a fazer tentativas de contato, enviando mensagens e fazendo ligações. A princípio, fui resistente. A dor da rejeição ainda era forte, e a lembrança do silêncio deles era difícil de superar. No entanto, ao ver a alegria genuína de Oliver em me ter por perto, comecei a reconsiderar. Não sabia se conseguiria perdoá-los, mas estava disposta a tentar. Meu irmão acabou se separando de Lydia, eles já se desentendiam há algum tempo, então Oliver pediu o divórcio. Aos poucos voltei a falar com meus pais e Daniel. Ainda era muito dolorido para mim lembrar do descaso que eles me trataram no passado, mas eu precisava seguir em frente e deixar o passado no passado. Com o tempo, os laços familiares começaram a se refazer, impulsionados principalmente pelo carinho de Oliver. Ele se tornou o elo que nos unia, a razão para deixarmos de lado o orgulho e o ressentimento. As visitas à casa dos meus pais pouco a pouco se tornaram mais frequentes, os almoços de domingo voltaram a acontecer, ainda que com uma atmosfera de cautela e conversas amenas. Eu havia construído uma vida independente e bem-sucedida, longe da dinâmica familiar que me havia ferido. Meu trabalho me proporcionou um propósito e a liberdade de explorar o mundo. A pergunta que pairava agora era: qual papel minha família teria nesse novo capítulo da minha vida? Optei por um caminho de perdão gradual, não para apagar o passado, mas para não deixar que ele definisse meu futuro. Mantive minha independência, minha carreira e meus projetos, mas abri espaço para a possibilidade de uma reconciliação lenta e genuína. O companheirismo de Daniel começou a renascer, ainda que marcado pelas cicatrizes do passado. Meus pais demonstravam um sincero arrependimento, buscando formas de se reaproximarem. E Oliver? Oliver era a personificação da esperança, um lembrete constante da importância dos laços familiares e da capacidade de recomeçar. Através dele, aprendi que o perdão não é um favor que se faz ao outro, mas uma libertação para si mesmo. A história de Leona não teve um final de conto de fadas, com todos os problemas magicamente resolvidos. Mas foi um final de superação, de reconstrução e de abertura para um futuro onde o passado era reconhecido, mas não aprisionava. Leona seguiu sua jornada, forte e independente, com a possibilidade de ter sua família novamente em sua vida, em seus próprios termos, aprendendo que os laços familiares podem ser complexos e dolorosos, mas também podem se transformar e se fortalecer com o tempo e o perdão. O que você achou da história da Leona? Teria perdoado e seguido em frente, como ela, ou cortaria os laços e seguiria a vida sem falar com aqueles que não a defenderam? Nos conte aqui nos comentários. Se gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.